Bom, turma, vamos iniciar a nossa aula gravada, né, sobre execução no processo civil 3. Então, eu vou colocar alguns slides para facilitar a nossa aula. Um minuto. Bom, então nós vamos falar das diversas espécies de execução, né? Nós temos várias espécies, nós já falamos sobre execução, teoria geral da execução, que foi até caiu na última prova. E nós vamos falar agora das diversas espécies de execução. Então, eu vou fazer uma lista das formas de execução que são previstas no CPC e, posteriormente, nós vamos entrar em uma por uma, tá? Primeira forma de execução, lembrando que existem duas modalidades de execução de títulos judiciais ou cumprimento de sentença e execução de título extrajudiciais, que é um processo autônomo, né? Bom, primeiro, a obrigação de fazer ou não fazer. Está lá prevista no 497 e 536 do CPC. Ainda na execução de títulos judiciais, temos a execução de entrega de coisa certa, coisa incerta, artigo 498 e 538 do CPC. Temos também, ainda na execução de títulos judiciais, por quantia certa contra devedor solvente, artigo 513 a 519 do CPC. Temos ainda a obrigação de prestar alimentos, artigo 528 e seguintes do CPC, e a obrigação de quantia certa pela fazenda pública, artigo 534 e 535 do CPC. Bom, e aí nós temos também outra modalidade de execução, que é a execução de títulos extrajudiciais. Na execução de títulos extrajudiciais, nós temos que é por meio de uma ação autônoma, né? Uma ação que inicia-se por meio da petição inicial já de execução, não é igual na anterior, que era um cumprimento de sentença, era uma fase do processo. Essa não, já é um processo novo, um processo autônomo. Nós temos a execução de obrigação de entregar coisa, aí entra coisa certa e coisa incerta, de fazer ou não fazer, por quantia certa contra devedor solvente, isso aqui é importante, porque nós temos também a execução de devedor insolvente, que é outra modalidade de execução. Temos contra devedor insolvente, previsto no artigo 748 do antigo CPC, vamos falar sobre isso de forma específica. Execuções contra a fazenda pública e execução de prestar pensão alimentícia, mas por título extrajudiciais. Bom, a primeira execução que nós vamos falar é sobre a execução de títulos extrajudiciais das obrigações de dar coisa certa. Lembrando que nós vamos falar sobre todas as formas de execução. Essa é a primeira, depois nós vamos ver todas, nós vamos na sequência, tá? Bom, então o processo, né, de execução de título extrajudicial para entrega de coisa, como ele é extrajudicial, ele inicia-se com um processo, com a petição inicial. Essa petição inicial tem que observar os requisitos do artigo 319, além de juntar o título original e a planilha de custas, né, as custas e a planilha de cálculo, se for o caso de ter planilha de cálculo. Mas o título extrajudicial original, ele é indispensável a juntada desse documento. Bom, aí recebendo a petição inicial, tudo de acordo com 319, o que o juiz faz? Ele despacha. Ele despacha determinando a citação do réu. Além de citação do réu, o juiz fixa o astrende. O que é o astrende? É multa. Multa pecuniária, multa, né? Ele coloca essa multa por dia de atraso na entrega da coisa. Então, além de mandar citar o réu, a partir da citação, o juiz já fixa o prazo, que a partir daquele dia começa a correr uma multa por dia em que ele não entrega a coisa ao qual deveria ter entregue. Bom, e aí? Juiz despachando, é determinada a citação do réu. É feita a citação do réu, né?
Esse elemento é essencial porque aí, após a citação do réu, inicia a relação processual propriamente dita. Uma questão importantíssima. Citado o réu, né, o prazo só começa a correr da juntada dos autos, né, do mandado de citação cumprido. A partir do momento que o oficial de justiça cumpre esse mandado de citação, ou por meio de carta, ou por outro meio, que tem aquelas outras formas de citação, né, por hora certa, por edital, nós temos várias formas de citação. Feita a citação, o juiz não, o mandado de citação é devolvido e é juntado nos autos. A partir dessa juntada dos autos é que corre o prazo para fazer o pagamento e opor embargos. Então, depois de juntado nos autos o mandado, né, de citação, vão correr dois prazos independentes. Dois prazos correm simultaneamente e um não depende do outro. Primeiro, começa a correr 15 dias para o devedor opor embargos. Nós vamos falar um tópico sobre embargos, nós já falamos, inclusive passei um trabalho para vocês. Embargo do devedor, que é uma modalidade até de defesa. Ele pode dizer que já cumpriu, que já entregou, que não deve aquilo, né? Podendo, inclusive, direito de retenção, né? Caso tenha benfeitorias no bem. Tá? Independente se ele cumpriu ou não, independente se ele entregou ou não a coisa. Então, ele pode opor embargos em 15 dias, esses 15 dias é contado do quê? É contado da citação, da juntada dos autos do mandado de citação, e aí ele pode opor embargos, né? E, independente de ter entregue a coisa ou não. Bom, segundo prazo que corre, junto com aquele de 15 dias para opor embargo, corre um segundo prazo, 15 dias para ele entregar a coisa. Então, ele é citado para ele opor embargo ou para entregar a coisa no prazo de 5 dias. Coisa importante, feita a entrega, se ele entregou, independente de opor embargos ou não, se ele entregou a coisa, o processo é extinto porque ele cumpriu a obrigação. Extinto o processo. Agora, o problema é se ele não entrega a coisa. Né? Teve 15 dias para entregar e ele não entregou. Então, a gente vai pular essa parte aqui. Não entregou a coisa. O que acontece? Não feita entrega, será expedido mandado de busca e apreensão. Quando que é expedido mandado de busca e apreensão? Quando o bem é móvel, um bem móvel. Ou mandado de emissão na posse. Quando que é expedido mandado de emissão na posse? Quando o bem é imóvel. Então, era para ele entregar a coisa, um bem. Não entregou. Teve 15 dias para entregar, não entregou. O que é feito? É expedido mandado de busca e apreensão. Mandado de busca e apreensão é para bens móveis. Ou então é expedido mandado de emissão na posse. Quando que é expedido mandado de emissão na posse? Quando é bem imóvel. Se não for possível a entrega do bem, ele já deteriorou o bem, se perdeu o bem, né? Ele não tem o bem mais para ser entregue, e aí converte-se em perdas e danos. Aí vai se converter em outro tipo de execução, que nós vamos falar depois, né? Que é a execução por quantia certa, e aí vai virar a execução por quantia certa, que é um outro capítulo. Bom, eu gravei essas aulas para a gente ver se a gente tem uma aula um pouco mais produtiva, porque as aulas pelos outros meios, Teams, o Moodle, estava inviabilizando, principalmente porque tem muitos alunos que, às vezes, a localidade, na hora da aula, ele não está com a internet boa. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou gravar as aulas todas, serão gravadas, vou postar no Moodle e, durante o horário da aula, estarei no chat do Moodle para tirar dúvidas ou qualquer sugestão. Tá? Eu peço um feedback, ver se a aula ficou bom, a filmagem ficou boa, o áudio está bom, e posteriormente eu vou postar outras aulas sobre outros assuntos. Tá? Obrigado e até mais.